Olá pessoal, tranquilo? Eu espero que sim. Bom, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é que eu gostaria de explicar para vocês como é que funciona a estrutura política e administrativa do São Paulo Futebol Clube. Muitas pessoas, muitos torcedores, né, acreditam que um clube de futebol funciona, um clube profissional, funciona como o esquema que eu estou mostrando para vocês na imagem. Muitas pessoas pensam que tem o presidente, o diretor, o técnico e o elenco depois. Porém, não é assim que as coisas funcionam dentro de um clube profissional, ainda mais do São Paulo Futebol Clube. A coisa, como eu vou mostrar mais pra frente, não é tão simples quanto se parece. Não é simplesmente, tem o presidente fulano, o diretor Beltrano, depois o técnico, depois os jogadores. Não, o clube, ele funciona como uma grande rede. Tem várias pessoas envolvidas e cada trabalho é importante. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, de forma resumida, como funciona o São Paulo Futebol Clube, para que seus torcedores tenham uma ideia. Bom, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês agora, tem um resuminho de como é a verdadeira hierarquia do São Paulo. Tem a Assembleia Geral, que elege o Conselho Deliberativo, que por sua vez elege o presidente, o vice-presidente e o Conselho Administrativo, ou Conselho de Administração, que aprova e supervisiona a diretoria executiva. Depois, claro, vem o presidente e a diretoria, os diretores, como a gente conhece, como os torcedores estão acostumados. No caso do São Paulo, o presidente Júlio Casares. E o diretor, que eu acho que o nome da diretoria que o pessoal mais conhece é do Belmonte. Mas existem outros diretores envolvidos aí no meio. E, por último, o Conselho Fiscal, que, como o próprio nome diz, fiscaliza as contas do clube, como que está indo o executivo do clube, se está cumprindo as ordens, cumprindo os seus deveres, etc. Mas vamos ver detalhadamente cada uma dessas administrações, cada um desses setores, melhor dizendo. A Assembleia Geral, ela é formada por quem? Quem é que constitui a Assembleia Geral do clube? São os sócios proprietários, aqueles que fazem parte direta do clube e do social, obviamente. Não é só o sócio torcedor, tá? Um sócio torcedor, ele até pode ser também um sócio proprietário, mas não confundam sócio proprietário com sócio torcedor, são duas coisas diferentes, tá? Se você se tornar sócio torcedor, não significa que você é sócio proprietário. Talvez em uma outra ocasião, se vocês quiserem, ou deixar nos comentários mesmo, eu posso explicar para vocês o que é um sócio proprietário. Mas o importante aqui é que vocês saibam que a Assembleia Geral é formada por esses sócios proprietários. Bom, esses sócios, eles então elegem os conselheiros. Há uma votação em que a Assembleia Geral vai escolher os futuros conselheiros. O Conselho Deliberativo, que é escolhido pela Assembleia Geral, ela tem como presidente o Outen Aires Júnior, tá? É um nome muito importante dentro do São Paulo Futebol Clube. Ele tem muita influência lá dentro do clube, ok? E, bom, o Conselho Deliberativo, além do presidente, é claro, é formado por mais 260 conselheiros. Desses 260 conselheiros, 160 são conselheiros eleitos. Eles são eleitos pela Assembleia Geral durante um mandato de 6 anos, tá? Porém, também tem os conselheiros vitalícios, que dá um total de 100. Os conselheiros vitalícios, como o próprio nome indica, é para a vida toda. Então, por exemplo, se eu for escolhido como conselheiro vitalício, significa que eu só vou perder a cadeira quando eu morrer. Claro que existem outras formas, às vezes a pessoa pode renunciar ou ser expulsa por algum grave motivo, mas em teoria é até a pessoa morrer. Bom, mas o que exatamente faz o Conselho Deliberativo dentro do São Paulo? O que é que esses 260
essas 260 pessoas fazem pelo clube? Bom, primeiro, eles aprovam o orçamento, tá? Eles aprovam o orçamento do clube para ver se condiz com a realidade, aquilo que o presidente, os diretores, outras pessoas envolvidas querem gastar. Por exemplo, na contratação de jogadores, na manutenção do estádio, ou em uma possível reforma, etc. É o Conselho Deliberativo que tem que aprovar o orçamento da temporada do clube. Bom, outra função é eleger o presidente e o conselho de administração. Eu já vou explicar para vocês o que é o conselho de administração nas próximas imagens. Eles também podem mudar o estatuto, se necessário, se houver uma espécie de revolta, de protesto, onde a maioria das pessoas que envolvem o clube querem mudar o estatuto, é a função do Conselho Deliberativo fazer isso ou não. E o Conselho Deliberativo também tem a função de fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, do poder do presidente e do diretor de futebol, por exemplo, que no caso é o Júlio Casares e o Carlos Belmonte. Falando agora sobre o Conselho de Administração. Bom, o Conselho de Administração é composto por 6 membros no total, que é o presidente do clube, no caso é o Júlio Casares, e o seu vice-presidente, o Harry Júnior. Bom, os outros 4 membros do Conselho de Administração, que junto com o presidente e o vice totalizam 6, são compostos por conselheiros, tá? Atualmente, os 4 conselheiros que fazem parte do Conselho de Administração é Paulo Amaral, Leandro Alvarenga, José dos Santos, Vinícius de Medeiros, ok? Então, junto com Júlio Casares e o vice-presidente, eles é que comandam o Conselho de Administração. Ok, mas qual é a função desse conselho? A função ela é bem simples, o próprio nome diz, administração. Então vai administrar a arrecadação de receitas e os pagamentos de despesas. Por exemplo, os salários dos jogadores, luvas, direitos de imagem, etc. Além disso, é o conselho de administração que vai aprovar as decisões da diretoria executiva, tá? Então, nem tudo o que a diretoria executiva, os diretores de futebol do São Paulo propõem são aprovados pelo Conselho de Administração. Além disso, tem uma outra função. O Conselho de Administração ele serve como ponte de diálogo entre a diretoria executiva e o Conselho Deliberativo. Bom, é só agora que a gente chega no presidente propriamente dito, que é o senhor Júlio Casares. Percebam então o tanto que a gente correu até chegar no presidente. Muitas pessoas pensam que o Júlio Casares ele tem todo o poder do São Paulo e faz o que bem entender. Mas, na teoria, pelo menos, não é para ser assim. Existe a Assembleia Geral, existe o Conselho Deliberativo e o Conselho de Administração, tá? E nem tudo o que o presidente propõe, o que o presidente quer, é realizado pelo clube. Ele não tem um poder absoluto. Porém, ainda assim, ele é considerado o chefe executivo. Então, ele tem um papel muito importante e ele representa o clube enquanto instituição. Entre suas funções está nomear os diretores, diretor de marketing, de futebol, etc. Atender às decisões do conselho de administração. Então, se o conselho de administração propõe alguma coisa, decide alguma coisa, o presidente ele vai ter que executar isso. Essa decisão, seja ela o que for. Comandar o clube em todas as áreas, área esportiva, área social, financeira, etc. E, é claro, vai representar o São Paulo Futebol Clube como instituição. Aqui agora a gente chega então na diretoria. A diretoria, pessoal, ela é repartida em vários departamentos, cada um com a sua devida importância, com seu devido papel. Então temos o diretor de comunicação, que é o senhor José Martins, o CEO do São Paulo, que é o Paulo Ricardo de Oliveira,
O diretor de futebol, Carlos Belmonte, que eu acho que é o nome que a maioria dos São Paulinos conhecem. Você pode não saber quem é Paulo Ricardo de Oliveira, José Martins, mas o Belmonte eu tenho quase certeza que 99% de vocês sabem quem é. Tem o diretor financeiro, Sérgio Pimenta, a diretora jurídico, Érica Duarte. Tem o diretor de categoria de base, que é o Marcos Biasotto. Esse também tem um papel, todos na verdade têm, mas esse ele comanda as categorias de base, então é um papel fundamental dentro do clube. Tem o diretor de infraestrutura, o Eduardo Rebouças Monteiro, o diretor de marketing, Eduardo Toni, e o diretor administrativo, que é uma diretora, é a Érica Pontadeira. Bom, agora eu vou explicar cada um desses de forma resumida o que é que eles fazem. O senhor José Martins, então, ele que é o diretor de comunicação, como o próprio nome diz, ele trata das relações que envolvem comunicação, seja com a imprensa, seja a comunicação através das redes sociais e até mesmo a comunicação interna do clube, entre os diversos departamentos que existem dentro do São Paulo. O CEO, que no caso é o Paulo Ricardo de Oliveira, ele é considerado por muitos o papel mais importante que tem dentro de um clube ou de uma empresa. Isso porque ele tem um papel de supervisionar, ele vai checar, verificar como é que estão indo as coisas, ele é que vai liderar, ele é que vai ter que tomar certas decisões, sejam elas arriscadas ou não, e ele que vai ter que garantir a execução das diretrizes do Conselho Administrativo. Então, as decisões que o Conselho Administrativo tomar, a qual o presidente e os outros diretores têm que cumprir, o CEO é quem vai garantir isso. Bom, temos então agora o mais famoso, que é o diretor de futebol, no caso, o senhor Carlos Belmonte. E não é por acaso, afinal é ele que comanda o departamento de futebol, tanto profissional e da base. Então ele vai estar envolvido diretamente com a formação do elenco, contratação de jogadores, etc. Então ele realmente tem um papel direto dentro da formação do time, do elenco do time. Não é à toa que ele é o nome mais conhecido. Porém, não podemos negligenciar os outros departamentos, como se eles não tivessem um peso tanto fora como dentro de campo. Temos então o diretor financeiro, que no caso é o Sérgio Pimenta. Esse não tem muito segredo, pessoal. Ele administra as finanças do clube, ele é o responsável pela grana que tem dentro do clube. É claro que não é ele sozinho, porém ele é vamos dizer assim, o maior responsável pelas finanças do clube, pelo quanto o clube está gastando, quanto que o clube pode gastar. Ele é bastante responsável, tem um papel muito importante, muito com bastante pressão nesse sentido. Bom, a diretora jurídica é a Érica Duarte. Ela trata das questões contratuais, seja com os jogadores ou com outros funcionários do clube. Também vai tratar das questões jurídicas, por exemplo, quando o clube quer mover algum processo ou quando o clube é processado. Então é ela quem vai tratar das coisas legais dentro do clube. Temos também o diretor de categorias de base, que é o Marcos Biasotto. Ele gerencia a base e a formação de novos jogadores. Aqui alguns podem confundir, pô, mas não é o Belmonte que faz isso? Não. O Belmonte, ele até tem um papel com a base. Porém, o foco dele, o maior foco, é o profissional. Eu coloquei ali na imagem, né, que é tanto profissional quanto a base. Sim, é verdade. Mas ele tem um foco maior no profissional. E o diretor de categorias de base é aquele que vai cuidar e gerenciar de forma direta, com maior, vamos dizer assim, autonomia, para gerenciar a base e a formação de novos jogadores. É ele que decide, por exemplo, o técnico, qual vai ser o técnico do São Paulo sub-20, o técnico do São Paulo das categorias de base, por exemplo. O diretor de infraestrutura do clube é o Eduardo Rebouças Monteiro.
Ele cuida, como o próprio nome diz, da infraestrutura, por exemplo, o estádio do Morumbi. É ele o responsável pela manutenção da infraestrutura do clube, das instalações do clube. Não só o Morumbi, mas também o CT de Cotia e outras instalações. Temos também o diretor de marketing, que atualmente é o Eduardo Toni. Curiosidade, o atual presidente Júlio Casares, ele era, anteriormente, antes de se tornar presidente, ele era o diretor de marketing do clube. O diretor de marketing, ele cuida da imagem do clube. Ele é quem vai fazer, vamos dizer assim, a ponte entre o clube e novos patrocinadores. E também o engajamento do clube. O marketing, como o próprio nome diz, é a propaganda, a imagem do clube. O quanto que o clube vai crescer, o quanto que a imagem do clube irá crescer. Temos a diretora executiva, que é a Érica Pondadeira. Ela é responsável pela gestão interna e funcionários do clube. Ela vai administrar a gestão interna e também cuidar de assuntos relacionados a seus funcionários. Aqui pode ser pessoas relacionadas à limpeza de estabelecimentos, pessoas relacionadas à cozinha, etc. Ela é a responsável por administrar os mais diversos setores do clube e seus funcionários. O São Paulo, ele não preciso nem dizer, né, mas já que eu tô falando, o São Paulo ele não tem apenas técnicos e jogadores como funcionários, né? Um clube ele precisa de toda uma equipe, né? Pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, os massagistas, fisioterapeutas, médicos, etc. Nutricionistas, psicólogos, enfim. Bom, por fim, então, temos o Conselho Fiscal, que tem como presidente o senhor Pedro Sansão Leite e seu vice-presidente Ricardo Moreira. O Conselho Fiscal, ele vai fiscalizar os atos da diretoria, vai fiscalizar como é que está indo o andamento do clube, se a coisa está indo de acordo com a lei, se está indo de acordo com o que foi planejado, se os diretores, o presidente, estão cumprindo com seus deveres, com as ordens, ele vai então fiscalizar com a sua equipe o andamento do planejamento. Bom, pessoal, então, lembram daquela primeira imagem que eu coloquei para vocês, que era o presidente, diretor, depois técnico e depois o elenco? Bom, aqui está a estrutura real, tá, de como é que funciona um clube. Então vamos lá, recapitulando, tem a Assembleia Geral com os sócios proprietários que vão eleger o Conselho Deliberativo, vitalícios e eleitos, que por sua vez vão eleger o presidente e o Conselho de Administração. No caso, atualmente o presidente é o senhor Júlio Casares, que vai nomear a diretoria executiva, os departamentos, todos os departamentos que eu mencionei até agora, que formam a diretoria do São Paulo. E, por fim, o Conselho Fiscal, que vai fiscalizar as coisas que acontecem dentro do clube. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu confesso para vocês que é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo com a minha voz, gravando a minha voz. Então peço desculpas se sair um pouco estranho, se eu deixei, se a minha fala ficou um pouco confusa algumas vezes, mas é porque eu ainda estou me acostumando, tá? Para mim é bem estranho eu estar falando aqui na frente da tela. Mas enfim, qualquer dúvida, vocês postem nos comentários. Peço que deixem um like, que compartilhem com seus amigos esse vídeo e se inscreva no canal, tá? Daria uma força muito grande. E só reiterando, eu quis fazer esse vídeo também para conscientizar o torcedor são paulino. Eu acho que vocês já devem ter notado, eu sou São Paulino e a atual situação do time tem me incomodado bastante, né? Quem é um pouco assim quem é do final dos anos 90, né, nasceu nos anos 90 e viu o São Paulo glorioso da era de 2005 até 2008, sabe do que eu estou falando. Então, assim, é uma situação bastante complicada. O São Paulo está com uma dívida enorme, né? A questão
tá tendo aí essa polêmica, essa briga, né, de virar SAF ou não. Então, assim, e eu vejo que muitos torcedores estão simplesmente focando apenas na questão do técnico e do elenco. Ah, muda de técnico que vai melhorar. Ah, vende tal jogador que vai melhorar. Ou contrate tal jogador. Isso são medidas paliativas, tá? Quando não cortinas de fumaça. A coisa ela não é tão simples assim. Se a coisa fosse só trocar o técnico e pronto, eu acho que o São Paulo de 2008 para cá já teria ganhado muito mais títulos do que ganhou. Mas isso é o reflexo do que acontece dentro do clube e dentro dos seus setores. Então eu acho que é importante a torcida São Paulina começar a se conscientizar disso e começar a cobrar, a falar o nome de certas pessoas dentro do estádio, com respeito, é claro, nada de violência, de incentivar violência, mas pressionar todos os envolvidos, não só um ou outro, mas todos, tá? E saber a função de cada um, para cobrar devidamente o responsável. Esse foi o motivo do vídeo, então. Eu agradeço a atenção e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!